Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Mendes, eu sou coordenador do Aleatórios, e hoje tem muitos avisos especiais, mas que a gente vai falar rapidinho, né, para a gente cumprir o tempo aí com vocês. A gente hoje está fazendo uma apresentação que a gente faz todo mês, que é o nosso encontro mensal. Então, todo mês a gente se encontra, traz um conto de uma lauda, né, uma página de, escrita, e a gente troca esses contos entre a gente. E aí cada um lê o conto do outro. Então, esse é um evento nosso de outubro. O tema é herança africana. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Então, é muito importante, né, eu ter essa conversa com vocês aqui para a gente tocar o evento, né, da melhor forma possível. O que vai acontecer? A gente vai fazer o nosso encontro aleatórios, que a gente faz todo mês, porém com plateia. Então, a gente faz uma roda, hoje a gente abriu essa roda. E a gente vai querer que vocês prestem atenção nos contos e anotem, né, os contos que vocês mais gostaram, que cada um no final vai ter direito a 2 votos. Tá? Então essa parte é muito importante, porque geralmente a gente faz essa parte. Então eu vou pedir hoje para vocês anotarem os que vocês mais gostarem e no final votarem 2 contos que vocês mais gostaram. E a gente vai ler esses contos, um vai ler o conto do outro, vocês vão votar, e depois a gente vai dizer quem são os autores dos contos que vocês mais gostaram. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o conto. Então, excepcionalmente, hoje, nós temos 20 autores aqui inscritos para trazer os contos. Então, a gente vai ter que, né, andar um pouquinho mais rápido para a gente poder dar conta de tudo e entregar para vocês no horário. Tudo bom? Tudo bem? Então, eu vou dar alguns avisos. O primeiro, também tem sorteio de livro no final, essa parte é importante. Tá? Vários livros aqui dos autores do Aleatórios. Aí vocês vão ver como é que a gente, né, se exercita aí durante o ano e isso vira livro, né? Isso vira publicações mesmo do que a gente escreve todo mês. Então, vai acontecer o seguinte, a gente vai ler, cada um vai ler um conto de outro aqui, e a gente vai trocando aqui no microfone. Então, pessoal, só se apresenta, né? Boa noite, eu sou fulano, e eu vou ler o conto tal. E vocês gravam bem o título do conto, tá? Anota aí o título, que a gente vai votar pelo título. E aí, o que acontece? A gente está gravando esse encontro de hoje, tá? Isso não é comum a gente gravar, porque a gente vai inscrever, né, esse projeto. Então, o que a gente tinha de tema do mês virou um projeto para inscrever no Prêmio Sesc, né, no Sesc Pulsar do ano que vem, e em outras coisas também a gente vai trabalhar esse tema. Então, por isso que a gente está trabalhando herança africana, não em novembro, que é o mês da consciência negra, mas está trabalhando antes, para a gente poder, no mês da consciência negra, trabalhar esses textos, né? Agora também em forma de vídeo. Então, isso para a gente é importante. Então, vou pedir para vocês o seguinte, o autor do texto, né, que vai ser lido aqui, ele está ali atrás, sempre vai estar ali atrás. Então, aplaudam, tá? Tanto quem vai ler o texto, que está vendo pela primeira vez, quanto o autor do texto que está aqui também, tá bom? Que aí sai na gravação. Então, vou pedir para vocês essa colaboração. Durante a leitura, a gente faz silêncio. Depois da leitura, aplauso. E aí, no final, vocês vão votar e depois a gente vai pedir para vocês, alguns de vocês, falar assim, o que você mais gostou nesse texto? Aí você vai falar, gostei disso no texto que eu votei por isso. Então, tá bom. Então, algumas pessoas a gente vai pedir essa contribuição. Posso contar com vocês? Show de bola. Então, só para a gente começar, a gente tem um site chamado contosaleatórios.com.br, e lá tem mais de 600 textos que a gente já produziu no Aleatórios. O Aleatórios desse ano faz 5 anos. A gente lançou 4 livros e agora a gente está preparando o 5º livro, que vai ser o livro infantil. E hoje a gente soube que a gente foi premiado com o prêmio Rui Afrano Peixoto, que é um prêmio muito importante da cultura aqui de Nova Iguaçu. E o dinheiro desse prêmio vai servir para a gente bancar esse livro, então os autores não vão pagar pelo livro. Beleza? Então, essa é uma ótima notícia que a gente teve hoje, exatamente hoje. Então, as coisas estão, né, tudo convergindo para hoje. Então, vou pedir... e a gente também vai buscar, terça que vem, lá na Assembleia Legislativa do Rio, o prêmio Eloneida Studart também, que é um prêmio cultural do Estado do Rio de Janeiro. Então, entre 100 escolhidos, a gente foi um dos escolhidos também esse ano. Tá? Então, a gente está muito feliz, né? Está convergindo tudo para esse mês aqui, a gente está muito feliz e não só desses prêmios, né, desse reconhecimento, como da participação de vocês também. É o 3º mês seguido que a gente faz esse projeto com o pessoal da EJA, e a gente gosta muito de fazer, é muito legal, a gente quebra um pouco, né, o que a gente está acostumado de fazer aqui só entre a gente,
Então, a gente abre isso e então se torna uma coisa didática também, para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, pessoas, né, iguais a gente, né, eu e vocês, a gente escreve contos e vai se aperfeiçoando e vai lançando livro e vai ganhando prêmio e por aí vai. Bom? Então, até para começar, né, para não precisar sair daqui, eu vou ler o conto que eu peguei. Né? Eu sou Carlos Mendes e o conto que eu peguei se chama O Alfabeto da Liberdade. Adebayo foi escravizado e levado a Salvador, onde seu nome iorubá foi subtraído e trocado por Damião. Nunca entendeu como aquela gente pálida podia falar tanto num Deus que tudo sabe, tudo pode e que está em todos os lugares. Um Deus que o padre dizia que era amor, mas que nada fazia para deter toda a crueldade praticada por seus filhos. Queria saber, por que aqueles que praticavam o mal recebiam os maiores bens? Um orixá, justo como Xangô, jamais poderia tolerar tanta injustiça. Damião, incomodado, pensava, mas tentava ficar longe de problemas ainda maiores. Nunca esquecera quando seu amigo Sebastião foi chicoteado e deixado no tronco, sangrando até a morte. Até que, em 1832, Francisco foi trazido para trabalhar na lavoura, junto a Damião. Ele tinha um pequeno livreto, o qual havia sido escrito em árabe pelo próprio Pacífico Lusitano. Pacífico, o líder dos malês, era capaz de reunir dezenas de africanos muçulmanos para ensinar a ler e escrever os textos sagrados, bem como para refletir e orar. Damião não precisava de uma nova religião, mas sentia que precisava aprender a ler e escrever. Sempre que lhe era possível, frequentava escondido as reuniões do grupo de Licutã, estou lendo errado, perdão, e logo aprendeu o árabe. Isso numa época em que boa parte dos homens brancos sequer sabia ler e escrever em português. Damião e outros, assim que aprendiam, também alfabetizavam os irmãos de África, presenteando cada um deles com algo que açoite nenhum seria capaz de retirar. Não apenas conhecimento, mas a capacidade de registrá-los por escrito. Junto com a linguagem sagrada, vinha a imagem de um Deus que não era aquele que escravizavam, mas de alguém que lhes prometia a liberdade plena, neste mundo ou mesmo no outro. Quando descobriram o que Damião fazia, seus senhores trataram de castigá-lo. Alguns meses depois, já em 1834, ele foi vendido para o Rio de Janeiro. Transcorrido o período aproximado de um ano, chegou para Damião a trágica notícia do massacre ocorrido, que passou para a história sob o nome de Revolta do Malês. Na tentativa de libertarem Pacífico Licutã, preso como garantia das dívidas do seu senhor, e na luta pela liberdade de todo o seu povo, centenas de africanos foram cruelmente assassinados. Eles traziam pendurados no pescoço os livretos com sua história e suas orações. Alguns daqueles livretos tinham sido redigidos 2 anos antes pelo próprio Damião. A herança de Damião, Pacífico Licutã e outros se perpetuou. Ao longo da nossa história, muitos herdeiros e herdeiras de África dedicaram-se à educação popular. Pessoas como Antonieta de Barros, Paulo Freire, Frei Davi, dentre tantos e tantas, ensinaram e ensinam que o conhecimento não pode ser um privilégio de poucos. Pelo contrário, precisa ser um caminho de emancipação, dignidade e liberdade para cada um de nós. O presente conto é uma ficção histórica, mistura fatos e personagens reais com outros fictícios. Quem é o próximo? Boa noite. Eu sou o Jonathan e vou ler um conto chamado Paranauê. Paranauê. Na escola, durante um intervalo, o jovem Antônio observava a imagem do livro de artes. O lavrador de café de Cândido Portinari. Ficou pensando no olhar distante daquele homem negro, retirado da sua terra contra sua vontade e escravizado no Brasil. Tum, 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 tum. O coração parecia sair do peito. Pés descalços desviavam de raízes e troncos naquela noite escura. Quando o corpo teimava em desistir, lembrava o que o esperava se voltasse para a fazenda. A mata
era um labirinto e a promessa de um recomeço. Antônio indagava se ele teria sido separado de sua família. Parecia que tinha saudade de casa. Não sabia por quê, mas o olhar daquele homem o fazia lembrar do avô Justino, um homem sempre sério. Seu coração é que sorria. No dia seguinte, seu avô receberia uma homenagem da prefeitura pelas décadas de trabalho ensinando capoeira às novas gerações. Quem em Valença não conhecia o mestre Justino? E ele seguiria os passos do pai e do avô. Foi com um golpe certeiro, armada, que Quirino se livrou de Tobias, um dos funcionários da fazenda de café, deixando-o desacordado. Sua arma eram seus braços e pernas, que desde pequena prendera com os mais velhos na senzala. Os filhos dos meus filhos serão livres, pensava. É a esperança, criava raízes em seu coração. Será que seu bisavô teria sido um lavrador de café, como aquele homem da imagem buscando a liberdade? Pensava Antônio. Histórias que não eram contadas nos livros, mas que foram vividas e hoje resistem no legado de seus descendentes, assim como Antônio e seu tataravô Quirino. Oiá, oiá, foge o negro, sim, há. Paranauê, Paranauê, Paraná. Boa noite. Eu sou Carla Ribeiro e vou ler o conto Seu Newton, o Furacão. Não sabia disso não, hein, seu Newton? Que negócio é esse, furacão? É com N, é Newton. É porque o nome do senhor Newton é senhor Newton. É o furacão. Seu Newton, o Furacão. Senhoras e senhores, boa noite. Apresento-lhes um espécime raro, originário de uma cepa proveniente de uma seleção natural de variadas células, de cujo mapeamento genético combinado com seu sequenciamento hereditário nos possibilitou traçarmos uma linha temporal evolutiva de, no mínimo, 200 anos. Ele está aqui entre nós, e é neste exato momento denominado Seu Newton. Esse codinome lhe é dado em justíssima homenagem ao seu carismático doador aleatório. Sim, pasmem, ele está aqui entre nós. Aplausos. Ele, com seu valoroso DNA, observem o seu gestual, todo garboso e ágil, e visto assim tão ampliado, pode até nos parecer com uma fantasia carnavalesca psicodélica. Diria até mesmo surrealista. Sim, eis aqui um grande exemplar sambista, talvez o maior de todos os tempos, e vem se melhorando a cada nova geração. A sua transcendência é um espetáculo de pura malemolência, no gingar, no cantar, no sambar. Mas não se enganem, não se encantem com essa aparência multifacetada e suas fascinantes centelhas multicores. Quase uma alegoria abre alas. Sim, meus caros amigos, nem sempre ele foi assim. Pois é, ele já foi em tempos remotos manco, fanho e tatibitante. Oh, creiam! Na verdade, ele é fruto de uma mutação biológica com a interferência provincial de um elemento extraterrestre. É mesmo, seu Nilton? Após complexos estudos e pesquisas em laboratórios de Harvard e na NASA, com a utilização de mais moderna biotecnologia genética, concluiu-se a tese de sua peculiar origem, sendo proveniente de uma hereditariedade africana combinada com uma espécie de zigoto alienígena, tornando exemplar único, tratando-se realmente de uma pura matriz africana e de genealogia singular originária de lá das inóspitas regiões do Kalahari, provinda de um grupo de escravizados. Sim, e fora assim mesmo que ele desembarcou no porto do Rio de Janeiro colonial, em meio a um carregamento de escravizados.
Isso ocorrera nos ídolos do século XIX. Então, devidamente instalado no interior do aparelho reprodutor de uma jovem escravizada, ele viajaria o Atlântico, seguindo direto para o porto do interior até chegar ao seu destino, a Fazenda São Bernardino, então localizada na Baixada Fluminense, logo ali, aos pés do complexo de morros de Tinguá. Seguindo a tradição da época, o jovem escravo deveria, em pouquíssimo tempo, se tornar um bom mestre. Porém, ao ser desafiado naquela que deveria ser a sua primeira roda de tambores, partira de forma descompassada e às tontas, e sem conseguir encontrar o caminho adequado, volteou-se a esmo e em círculos um verdadeiro fracasso. Não lhe bastasse sofrer pressões externas e do senhor feudal e do feitor, até dos demais escravizados, o jovem aprendiz, com a sua fisiologia e inaptidões cognitivas que lhe dificultavam a coordenação motora e na comunicação verbal, desistira, recolhendo-se em si mesmo. Até que, numa bela noite, por conta de uma reunião entre os manos mais chegados, ficara resolvida em comum acordo a realização de uma espécie de campanha solitária. Chamaram-na de a Marcha dos Excluídos. Decidiram também que todos juntos e misturados o orientassem em direção ao alvo de suas grandes aspirações e louvaram as melhores bênçãos e cânticos ao universo. Eis que é chegado o grande ato. O universo, sempre conspirando, se favorável ou não, não importa. Da imensidão de Andrômeda à vastidão da Via Láctea nos confins de Órion, uma reles colisão de asteroides geraria uma imensa nuvem de poeira cósmica, com suas micropartículas de sabe-se lá quais, foram expelidos gases alienígenas no espaço sideral afora, até que um grãozinho microscópico se acoplasse a um meteorito e viajasse anos-luz, perpassasse por Saturno, Júpiter e ultrapassasse a órbita de Marte, se estabelecendo na atmosfera de um planeta azulado, e assim flutuar-se até furar a pressão atmosférica, produzindo um rastro incandescente, e se fragmentasse quase a sua total destruição, mas que ainda restasse um espirilo seguindo em direção ao interior e quase resvalasse no topo das serras de Tinguá, sendo levado pelo vento, flutuasse sobre a senzala que transitasse entre eles e desviasse aqui e ali, se aproximando das narinas do jovem aprendiz Zulu, e, enfim, fosse aspirado pelo líder daquela inusitada marcha e lhe injetar um gás a mais, cobrindo-lhe todo o dorso com uma carapaça de luz fluorescente e colorida, e lhe espichando um rabicho numa reluzente cauda de pavão, fazendo-lhe disparar no exato momento em que a tropa de trás crescia em volume e tom, vindo já bem estimulada pelo comando da harmonia dos tambores. E assim lá foi ele, desfilando com sua belíssima e farfalhante cauda, então cintilando luzes astrais provindas daquele invasor peculiar, sendo seguido à distância pela grande Márcia dos desvalidos. E eles, felizes com a vitória, passaram a entoar seus cânticos tribais de incentivo ao promissor mestre, rumo ao desfecho triunfal e apoteótico, sendo carregado em júbilo por toda a senzala. Aquilo fora mesmo algo parecido com um desfile de carnaval, com toda a multidão sambando ao som da bateria, como se fosse a pulsação do coração do mestre. Boa noite. Eu me chamo Newton e estou feliz ao revê-los, e mais ainda pela analogia que a colega
fez, colocando meu nome no título do seu lindo conto. Eu só não sou furacão. O conto que me deram para ler se intitula A Menina da Quitanda. Durante minha infância, em São Luís do Maranhão, eu morava em uma casa que em frente havia uma pequena quitanda que pertencia aos pais de uma menina preta chamada Denise. A mãe era branca e o pai de origem africana. Quando criança, nunca entendi toda esta misturada, porque nunca me foi explicado. Meu avô materno preto, minha mãe branca e eu loirinha. Aprendi sobre a escravidão na escola, mas sobre a minha família ninguém me foi nada falado. Quando eu e minha irmã queriam chamá-la para brincar, eu perguntava para minha mãe: podemos chamar a Pretinha? Eu só chegava ao portão da minha casa, que era feito de grades de ferro. Dava para ver a rua toda. Eu esperava a Denise olhar para a minha direção e dava o sinal de ok. Naquela época, era muito comum as crianças brincarem na casa uma das outras. Tínhamos uma árvore em nosso quintal, com os galhos bem fortes, entrelaçados. Até eu sentava entre eles e brincava de montar a cavalo. Outra brincadeira que gostávamos muito era de caminhar em pé, em cima do muro. Nos sentíamos verdadeiras equilibristas de circo. Eu, minha irmã e a Pretinha, enfileiradas, correndo o risco de levar um baita tombo. Pretinha era uma maneira carinhosa de chamar nossa amiga. Nunca tínhamos escutado falar em racismo ou preconceito. Éramos crianças felizes. Somente isso. Mas a nossa brincadeira favorita mesmo era dublar músicas. O cabo do chimarrão do meu pai virava microfone. Eu, loirinha, de cabelos lisos, mesmo gordinha, sempre era Xuxa e ninguém tomava o meu posto. Minha irmã, com cabelos longos, ondulados e castanhos, escolhia a Patrícia Marx, cantora de momento na época. Denise perguntou quem ela poderia ser. Eu, querendo encontrar uma cantora que ela se identificasse, comecei a remexer os discos de vinil do meu pai, sem ver estilo musical. Eu só queria achar na capa do disco uma cantora parecida com a Denise, para ela ficar satisfeita e brincar com a gente no nosso humilde show. E sim, eu encontrei. A cantora se chamava Leci Brandão. Ela era preta e tinha o cabelo curtinho, igual ao da Denise. Quando mostrei para ela, ela ficou muito feliz e disse: sim, eu quero ser essa daqui. O desafio foi ela aprender a cantar as músicas da Leci.
mas juntas aprendemos. Foi aí que fomos da Xuxa ao samba. E quando, na nossa brincadeira, rolava nosso espetáculo, estávamos lá cantando um trecho de um dos sucessos da cantora na época. Papai vadiou, mamãe gostou, e por isso aqui estou. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu vou ler, meu nome é Alexandre Bauman, eu vou ler o conto A Casa de Mãe Nina. Eu estava tininando quando tua tia saiu correndo, nua, feito louca, e se jogou na linha para o trem de carga passar por cima. Juca não aguentava mais ouvir aquela história da boca de sua mãe, a Ialorixá Mãe Nina, sempre que fazia uma malcriação. Juca, no auge de sua juventude, charme e beleza de seus 25 anos, pouco se importava com tudo. Sentir prazer era seu lema. Tinha 2 namoradas, Ágata e Vânia. Achava Vânia chata e boba, mas era apaixonada por ele. Só ainda dava uma atenção porque era bonitinha. Ágata era rica, livre, tinha noivo e só o procurava por simples atração física. Estou grávida, mas vou tirar. Não quero filho seu, disse Ágata, no qual Juca sentiu grande alívio, pois lhe causava horror a ideia de ser pai e causar em um ser humano a mesma dor que seu pai, Joaquim Branco Bonachão, lhe causou a partir dessa vida quando tinha 15 anos. A saudade do pai ainda lhe doía. Ágata morreu na mesa do aborto. Depois de fazerem amor na casa de mãe Nina, Vânia disse a Juca: "Tô grávida." Juca levantou, pegou um punhado de dinheiro no bolso da calça e jogou na cara de Vânia. "Tira essa criança, não quero ser pai." Mãe Nina entrou no quarto sem cerimônia e, diante dos corpos nus do filho de Vânia, falou com determinação de uma iabá: "Ela vai ter esse filho sim, Juca. Você não tem o direito de fazer com seu filho o que seu pai fez com você, meu filho. Pois foi por não aceitar fazer contigo o que tu tá tentando obrigar essa moça a fazer com o filho de vocês que tua mãe foi abandonada por ele." Juca, com os olhos cheios d'água: "Você tá ficando maluca, mãe? Meu pai morreu há 10 anos atrás de infarto." "Não, meu filho. Eu e Joaquim somos seus pais só no coração. Seu pai, só os orixás sabem onde está. E quem te botou nessa porcaria de mundo foi tua tia, que se jogou na linha para o trem passar por cima." Juca caiu aos prantos sobre o ventre de Vânia. Bom, gente, o nome do conto é Curimba. Quando os atabaques rufaram na religião de matriz africana, o canto brilhou na força do som, os ubandistas já sabiam que era dia 13 de maio. Baixava no terreiro preto velho, nascendo de novo a cada suspiro do Ogã. Preto que de velho traz o branco nos cabelos, a coluna curvada do peso do tempo, montado na sua história de escravizado. Senta no banquinho, toma um gole de vinho, recebe um pertencimento à dor do devoto. Levanta as mãos ao céu numa prece de saudação, à terra onde pisa, a água que mata a sede, ao fogo trazendo a luz no fim da caverna, e ao ar transmutando o sopro do nascimento. De posse do respeito, de joelhos, a mãe de santo, a Baba Lorixá, pergunta ao espírito visitante: "Preto, de onde vens?"
Venho da ferida da guerra, na busca pela evolução da humanidade. Quem é o adversário nesta luta? O mal. Como venceremos a batalha entre o bem e o mal? Acabando com a ignorância. Por quê? A maldade é fruto da ignorância humana, da incapacidade de ver no próximo um pouco de si mesmo. O preto velho da lida, tímido de ser, pediu licença, levantou, partiu para a dança. Agradeceu ao altivo, ao Criador o milagre da vida. Rodou no ponto tocado em sua homenagem. Abandonou o galope do cavalo, saiu de banda na roda de Umbanda. Boa noite, eu sou Márcio Rufino e o conto que eu vou ler é Você chegou ao seu destino. Salvador já acordou daquele jeito, quente que só. Eu aqui, fazendo corrida, uma atrás da outra, debaixo desse sol da moléstia, porque ser Uber foi o que me sobrou nessa vida. Só que o babado que eu vou contar começou quando peguei uma corrida lá no centro. Dei meu bom dia, meu rei, para a passageira, porque é assim que eu cumprimento e eles gostam. Até aí tudo normal. Quando no rádio do carro começa a tocar uns atabaques. Olha, eu conheço esse som. Do nada, mas do nada mesmo, tomo um choque do volante e ouço uma voz. João, eu tenho um recado para você. Oxe, que me arrepiei todinho. Tem anos que não piso num terreiro, mas se tem coisa que eu reconheço, é uma entidade chegando. Pois se manifeste que seu filho está aqui. Quem está aí? É Exu trazendo um recado do Deus da justiça, dos raios, do trovão, do fogo. Larô Exu! Recado de Xangô? Estou afastado, mas minha mãe e minha avó estão indo no meu lugar. E desde quando religião se frequenta por procuração? Pois saia do meu carro que a cliente vai cancelar a corrida e dizer para o Uber que eu sou doido. Pode deixar que ela não ouve a nossa conversa. Só saio daqui quando você voltar para o terreiro. E o Exu não arredou o pé mesmo. Falou que o carro era o escritório dele e que agora ele ia fazer justiça, dali mesmo com os passageiros. Quem estava no carro era a dona Marlene, que carregava mais problema que prova de matemática. Exu disse logo, essa mulher sofre por coisa que não é dela. E dona Marlene, que já tinha reclamado da filha, do marido morto e da vizinha encrenqueira, foi logo mudando de ideia assim que Exu fez piscar a luz do carro e se aboletou no lugar. Sabe, João, vou ligar para minha filha hoje. Ao invés de reclamar, eu vou perguntar como é que ela está. Esse Exu é porreta mesmo. Ele já saiu do carro com outra cara. Ela já saiu do carro com outra cara. Nem deu tempo de respirar e peguei outra corrida. Esse era o Ricardo, um cara de terno que estava no celular reclamando do chefe. Dizia que ralava e não era reconhecido. Pois estava eu só acompanhando a conversa até que catapluft. O enviado de Xangô mandou seus raios e a conversa já mudou de rumo. O quê? Meu chefe me pediu desculpas e disse que vai me promover? Esse até deixou uma caixinha de tão feliz que estava. E Exu insistindo para eu voltar e eu falando, peraí, só mais uma corridinha. Mas Exu não quis balinha nem água e resolveu ficar de carona o dia todo do meu lado. Quem logo entrou no carro também foi Camila, uma mina nova, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não falou nada. Então, dessa vez, a intervenção divina foi por minha conta. O que lhe aconteceu? Se é que eu posso lhe perguntar? Meu namorado terminou comigo, disse que eu sou complicada demais. Exu soprou no meu ouvido. Essa aí precisa lembrar da luz que tem. Deixa que a gente resolve. Eita, que deu para ver pelo retrovisor quando a bichinha do nada respirou fundo, levantou a cabeça e parou de chorar. A energia mudou. Assim que desceu do carro, já falou. Sabe de uma coisa? Eu mereço coisa melhor. Merece sim, moça. Já disse eu balançando os braços e comemorando mais uma conta da entidade. Estava tão feliz que nem vi que a corrida era no dinheiro e que a moça saiu sem pagar. Ô, Exu, assim você me quebra a firma. Agora é hora de resolver o seu lado.
Só mais uma corridinha, que o preço está dinâmico. Não, senhor. Toca para o terreiro que você sabe muito bem onde é. No fundo, eu sabia que aquele lugar era o lugar que eu nunca devia ter me afastado. Assim como minha mãe, a mãe dela e provavelmente a mãe da mãe dela. Eu nunca devia ter tirado o meu pezinho lá da África. Exu, pode me dando 5 estrelinhas, que essa corrida foi massa. Toca para o terreiro. Boa noite, meu nome é Janice de Barros, eu vou ler o conto A Parede. Faiola suspirou frustrada. Afinal, o que deveria fazer com aquela parede nua da sua bonita sala de estar? Por que estava gastando suas férias empacada nisso? Pensou em fazer uma textura. Não, achava aquilo esquisito e não iria colocar na sua parede só porque estava na moda. Pensou em colocar um destaque, numa cor diferente. Também acabou desistindo. Faiola tinha acabado de decorar sua pequena casa. A avó tinha deixado para ela em testamento. Também tinha lhe deixado outro legado, o nome. Ela o detestava. Quando era pequena, os colegas de escola apelidaram de Rabiola ou Rabiola Pretinha. Ela sabia que seu nome tinha algum significado em Urubá, mas como odiava, nunca perguntou à avó o que era. Faiola não entendia por que vovó, a Iana, não havia deixado a casa para sua mãe, filha única. Achou que era uma maneira de ajudar a neta. Achou que era uma maneira de ajudar a neta, a única a terminar uma faculdade na família. Nem seus primos, por parte de pai, tinham tido essa possibilidade. Alguns só conseguiram terminar o ensino fundamental e médio graças à educação de jovens e adultos da escola do bairro, que recebia todos aqueles que queriam continuar seus estudos. Graças às cotas, Faiola tinha entrado numa universidade pública e cursado licenciatura em artes. A avó, no começo, achou que ela deveria fazer algo de mais futuro, como medicina e direito. Ela dizia que a neta dela merecia ser doutora. A jovem achava graça e dizia que gostava do que fazia e queria lecionar para as crianças, tentando fazê-las enxergar o belo em meio à vida dura de criança preta, pobre e de periferia. Ela tinha conseguido passar no concurso para professora e lecionava na mesma escola onde tinha completado seus estudos na infância. Um dia, quem sabe, ela seria doutora, mas doutora em artes plásticas. Faiola voltou a olhar a parede, nua, só no cimento queimado, e continuava sem saber o que fazer, até que seu celular vibrou no bolso. Era sua mãe. Oi, filha, está ocupada? Estou às voltas com aquela parede ainda, estou no vácuo, disse Faiola, usando uma das gírias de seus alunos. Ah, então liguei na hora certa. Vem aqui em casa rapidinho que quero te dar uma coisa, porque a sua avó deixou para você. Outra coisa? Preferia tê-la conosco aqui. Já se passou quase um ano, mas ainda dói muito. Quem não queria, mas Deus a chamou. Seja feita a sua vontade. Agora são os anjos que têm que mostrar as mãos lavadas e as orelhas limpas, brincou a mãe, lembrando-se de uma mania que Dona Aina tinha com todos da família. Ai de quem estivesse comendo sem lavar as mãos antes. O que a vovó deixou? Não sei. Na verdade, é uma caixa de sapato lacrado com seu nome escrito em cima. Estava no quartinho dos fundos, junto com as coisas que ainda não doei. A mãe estava se desfazendo aos poucos das coisas da vovó. Faiola foi rapidinho na mãe, que morava na rua de cima da casa dela. Lá chegando, a mãe logo lhe entregou a caixa. Faiola abriu e não entendeu. Parecia um monte de fotografias velhas. A mãe a fez parar de tirar as fotos e olhou para uma delas. Espera aí, acho que essa é a Aina. Quem? Aina, a irmã de sua avó. Eu acho que é porque essa ao lado é sua avó quando criança. Aina era 1 ano mais nova que ela e morreu ainda mocinha. Esses atrás são meus avós, vovô Anique e vovô Aquim. Vovó Anique e vovô Aquim. Veja, acho que tem alguma coisa escrita atrás. De fato, todas as fotos tinham nome e os graus de parentesco com minha mãe. E, é claro, comigo.
Nunca tinha visto aqueles rostos, mas podia me ver em cada traço deles. Minha cor, meus cabelos, minha origem. Futucando a caixinha, chegou na última foto e atrás estava escrito: Minha amada vovó, Faiola, que quer dizer sorte caminha com honra. Os olhos de Faiola se encheram de lágrimas. Seu nome era o mesmo da sua tataravó. Todos aqueles nomes eram em Iorubá, inclusive o seu. Ele não tinha sido dado em vão. Sua avó a homenageara com o nome de alguém que ela amou muito. A jovem agradeceu à mãe e voltou para casa. 5 dias depois, Faiola ligou para a mãe e pediu que ela fosse à sua casa. Tinha conseguido acabar a parede. A mãe já entra reclamando. Estava fazendo cuscuz e você me interrompe por causa de uma pá. A mãe emudece e vê uma gigantesca árvore pintada em toda a parede. E em cada galho dela há uma foto presa da caixinha de sapato e mais fotos dela, do marido e de Faiola. Emocionada, ela olha para a filha com uma pergunta muda nos olhos. Faiola diz emocionada: chamei a parede de minha herança africana. As raízes da herança africana no mundo. A África, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobre 20,3% da área total da terra firme do planeta. É o terceiro continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão e 340 milhões de habitantes, ONU 2019. Representando 1/7 da população mundial, ainda possui 54 países independentes, sendo 21 deles considerados o mais pobre do mundo. Paradoxalmente, Angola e África do Sul são os países com maior PIB da África. Possui o maior deserto, Saara, e também um dos maiores rios, o Nilo. O idioma mais falado é o árabe. Os africanos se comunicam também através de centenas de outras línguas e dialetos, inclusive o português, falado em Angola. O título deste encontro sugere que se escreva algo da herança exercida ou deixada da África para outros continentes, ou especialmente para algum país desde sua existência geográfica, após a divisão de um supercontinente denominado Pangeia, há 300 milhões de anos. Era uma enorme massa de terras imersas que continha todos os continentes, hoje conhecidos, unidos em um só bloco, correspondendo aproximadamente 1/3 da área da superfície terrestre. No Brasil, a herança africana deixou suas raízes em todos os sentidos. Em nossa língua, cultura e em alguns costumes. Em nossa língua, palavras como fubá, moleque, macaco, entre outras. O uso de vestimentas coloridas, cheias de detalhe e acompanhado por colares de diferentes tipos. Na música, uma infinidade de instrumentos musicais, como o agogô, o berimbau, da capoeira, o afoxé, o tambor, o atabaque, a cuíca, maracas, marimba e alguns tipos de flauta. Na música, o samba, o axé e o maracatu. Na religião, os africanos trouxeram para o Brasil principalmente o candomblé e a umbanda, que mistura elementos do candomblé com o espiritismo kardecista. Herdamos vários alimentos da cultura africana: o leite de coco da Bahia, o azeite de dendê, pimenta malagueta e o feijão preto. Com eles, aprendemos a fazer acarajé, vatapá, caruru, manguzá, angu e pamonha. Finalmente, não posso deixar em branco neste conto meu repúdio a qualquer tipo de racismo ou discriminação, completando preconceito político, econômico em um país ou entre 2 ou mais países. A beleza, o caráter, a inteligência, o amor, a solidariedade depende de qualquer etnia. Embora com genéticas e tipos sanguíneos diferentes, somos todos irmãos. Encerro com 2 provérbios africanos sábios. Para quem não sabe, um jardim é uma floresta. Quando não há inimigos internos, os inimigos externos não podem nos ferir. Obrigada. Boa noite. Eu sou escritor e eu
assino os meus trabalhos literários como I. de Campos. Vou ter a oportunidade de estar mandando aqui um conto para vocês de um dos meus colegas contistas. O que é consciência negra? Dulce, professora de história em um pequeno vilarejo, perguntou em sala de aula: o que é consciência negra? Ah, professora, meu avô conta que um dia navios negreiros atracaram, trazendo pessoas doentes, maltratadas, transportadas como coisas e não seres humanos, empilhados, deitados uns sobre os outros. Orina, nanderê, tupi, gente. Tradução: fazer as necessidades um em cima dos outros. Tucumã disse não ter vivido nessa época, mas, segundo os seus ancestrais, foi incrível homem e mulheres amordaçados, amarrados pior que animais, assustados, alguns doentes sofridos, sequestrados de suas famílias, tratados como seres desalmados. Cristina interrompe dizendo: minha família conta que depois que tudo aconteceu, foram libertos e sem casa, largados ao relento. A professora Dulce perguntou: aconteceu o quê? Ué, professora, a escravidão, tronco, fugas, roda de capoeira, jongo, a abolição da escravatura, essas conversas chatas de preto. O nego João, que sempre cuidou das crianças com rezas e garrafadas, ensinando sobre costumes e espiritualidade africana, se levantou irritado e exclamando: o que sabe das conversas de preto, menina racista? Sofia respondeu: olha aqui, eu não sou racista, só acho desnecessário essas comemorações. É mais um feriado no país dos feriados, deixando a discussão bem acalorada. A professora Dulce, após ouvir os comentários atentamente, iniciou a explicação. Segundo a Fundação Cultural Palmares, instituição pública brasileira vinculada ao Ministério da Cultura, o Dia da Consciência Negra é fundamental para refletir sobre a contribuição da cultura em nossa sociedade, por simbolizar o entendimento sobre o valor da sua cultura e a importância de serem reconhecidos como indivíduos que possuem direitos, como qualquer outro. Dessa forma, a busca pela justiça e igualdade se tornou uma luta mais que necessária para essas pessoas. Não é uma comemoração qualquer. A data conhecida como Dia da Consciência Negra faz parte do calendário escolar desde 2003, quando a Lei Federal 10.639
instituiu o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Mas foi só em 10 de novembro de 2011 que o governo oficializou a data como Dia Nacional de Zumbi e Dia da Consciência Negra pela Lei 12.519, como explica o site do Ministério da Cultura do Brasil. A lei, no entanto, não considerou o dia como feriado nacional, valendo apenas em cidades e estados que aderiram sem a interferência do governo federal, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, entre outros. É preciso compreender nossa herança africana e o quanto a diáspora negra contribui e continua contribuindo para a diversidade cultural e espiritual brasileira. Oi? Baixinha, né? Boa noite. Meu nome é Eliane. Eu vou ler o conto O Dente do Marfim. Viu o dente de um mastodonte no museu e lembrou-se que seu bisavô lhe contava uma história de que seu tataravô tinha um dente de marfim enorme, de um elefante mais enorme ainda, e ele esticava os braços mais que podia. E, para ele, com 6 anos de idade, parecia que os braços do velhinho tinham elásticos. O dente de marfim do elefante era o único bem que seu tataravô trouxe do Congo quando foi vendido como escravo. Dizia seu bisavô que o dente havia sido uma arma poderosa na guerra que teve por lá numa época bem remota. Um dente de marfim de um elefante gigante era capaz de perfurar e atravessar os monstros de 7 cabeças e tentáculos múltiplos. Uma só espetada com aquele dente de marfim de elefante gigante era fatal. Seu bisavô dizia que aquele dente havia eliminado vários inimigos, tantos, mais tantos, que perdera a conta. O dente de marfim desse elefante gigante não conseguiu impedir que ele se tornasse escravo? Perguntou. Seu bisavô nunca soube responder essa pergunta do menino. É isso. Boa noite, meu nome é Marcelo Peixoto. Vou ler o conto do colega chamado A Patota. Não tinha erro. Todos os anos, no sábado subsequente ao dia 13 de maio, o grupo se reunia no restaurante Muvuca, o que acontecia desde os tempos de faculdade, onde os laços foram se estreitando cada vez mais. O restaurante ficava próximo à Pedra do Sal, no bairro da Saúde. Oferecia um cardápio com variados quitutes que contemplavam todos os gostos e passavam pela feijoada, vatapá, muqueca e acarajé, dentre outros. Mas o bobó de camarão e o bolinho de feijoada faziam qualquer mortal babar. O brinde inicial era sempre uma velha e boa cachaça, acompanhada com a saudação em uníssono, axé. E assim dava-se início à animada reunião, com a vibração das melhores energias e regada a muita cerveja gelada. O calundu ficava da porta para fora. O grupo era formado por nós e pessoas de origem de profissões diversas. Em comum tinha o amor pelo samba e o respeito à ancestralidade.
Era de praxe levar instrumentos musicais como tantã, afoxé, pandeiro, tamborim, agogô, cuíca e chocalho. Depois que todos chegavam e colocavam a conversa em dia, firmava uma roda de samba que contagiava a todos os presentes. O repertório variava do samba raiz ao pagode. Porém, a reunião daquela noite foi diferente. A Xante, a caçula do grupo, não chegava e todos começaram a ficar preocupados. Não era comum faltar ao encontro sem uma prévia comunicação. Bem, resolveu ligar enquanto Bonani enviava mensagens e não tinha obtido respostas. Depois de várias tentativas sem êxito, Ben atende a uma ligação que deixa todos apreensivos. Mas ela está bem? O que houve? Interrompeu Dalila. O que aconteceu? Perguntou Ayô. Desfazendo a expressão de preocupação, Ben explode em alegria. Que maravilha! Diga ao nosso Dengo que iremos comemorar em dobro por essa ótima notícia. Era a Xante? Que notícia é essa? Terminando com o fuxico, Ben responde. Calma, gente, ela está bem. Falei com o marido dela. Fala logo, Ben, diz a impaciente Jamila. A Xante não pôde vir porque acaba de dar à luz a pequena Ada. As duas passam bem. Vamos festejar. E festejaram muito naquela noite. A batucada foi a melhor de todas. Boa noite, sou o J. Marujo. Vou ler conto. Boa noite, agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Me chamo Cadeira, tenho 4 pernas, encosto alto e acolchoado. Eu sou mogno. Fui projetada por um artista francês no século XIX para compor essa sala de jantar tipicamente portuguesa. Junto às cristaleiras cheias de taças e peças de marfim que estão nessa família há 5 gerações, desde a fazenda de Vassouros até a propriedade atual. Ao meu redor, há 2 crianças louras, olhos cor de mel, silenciosas, mexendo no celular enquanto comem. Ao fim da mesa, a mãe deles, igualmente entediada, mas disfarça, às vezes sorri. Porém, falar, ninguém se fala. Em cima de mim está a bunda de um homem de 50 anos de idade. Este homem, que está com a bunda sobre mim, come mais do que deveria, está diabético e toma remédio para a síndrome do pânico. A empresa da família vai de mal a pior e agora seus funcionários o expõem nos sites especializados de empregos e negócios. Aos poucos, a família vai ficando desmoralizada e ele pensa no bisavô fazendeiro de café, no avô político, no pai funcionário público federal e agora ele, um empresário à beira da falência. É isso que eu deixo angustiado, gastando com psiquiatra, remédios e algumas ilegalidades. E como não consegue tolerar pausas ou silêncios, como não consegue tolerar seu próprio fracasso, ele grita, Vilminha, ô Vilminha! E entra a Vilma da cozinha, mulher negra, idosa, que as crianças admitem não gostar. Só dizem que gostam para receber massagem nas costas. Os pais também não gostam, mas fingem que amam. Dizem que ela é da família, só para que Vilma não os exponha, por não terem pago a ela um salário digno pelo trabalho que ela prestou nessa casa, desde criança, como passadeira, lavadeira e cozinheira. E por terem proibido ela de sair de casa, fora do expediente, por anos. Assim como sua mãe, sua avó e sua bisavó, que foi escrava na fazenda de Vassouras. Sua filha não. Sua filha virou secretária, mora num conjugado. E a neta está no ensino médio, fazendo curso técnico de mecânica. O homem sentado em cima de mim pede a Vilma que coma à mesa. Ela diz que prefere comer na cozinha e sai. É a mesma cena de todas as noites, e o homem que está sentado em cima de mim diz, essa Vilminha não é mole, não. Depois respira fundo
e ajeita suas costas em meu encosto alto e acolchoado, sussurra solitário, num devaneio baixinho para ninguém escutar. É, vovô, bons tempos aqueles que não voltam mais. Essa frase me deixa bamba. Eles me colocam um livro de calço. E pardo é cor? Mãe, aquela moça que mora na esquina perguntou se eu era filha do leiteiro. Mãe, a mãe da minha amiga perguntou por que eu sou diferente de vocês. Mãe, você é minha mãe, ou eu sou adotada? Mãe, pardo é cor? Bem, a onça é parda. Então tá bom. Os anos passaram e um dia, caminhando com as minhas filhas, me perguntaram se elas eram minhas netas. Explicada a maternidade, disseram então que elas tinham puxado ao pai, pois eram branquinhas. E a partir daí comecei a pensar que não me enquadrava nem branca e nem preta. Dentro dessa minha mistura, e de milhares de brasileiros, tem um branco que laçou uma índia e que gerou a minha avó materna, que casou com um pernambucano, e aí geraram a minha mãe e tem um avô paterno, filhos de pretos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, que casou com uma italiana e que gerou meu pai. E desse encontro do meu pai com a minha mãe, eu nasci. Que bagunça, né? Esse avô paterno teve um centro de umbanda, criava cobras, jacarés e outros tantos bichos. Vivia sua origem africana e, lamentavelmente, eu não conheci. Eu só fui dar a devida importância a ter mais consciência da minha herança africana quando entrei num grupo que toca e canta músicas que remetem ao sagrado de religião da matriz africana. E na primeira tocada que participei, eu precisei evocar a lembrança do meu pai e da minha raiz para me apropriar do que considero um ressentamento da cultura afrodescendente em minha vida. Os abusos que homens e mulheres pretos ainda diariamente nos fazem ter consciência da luta que ainda há pela frente pela igualdade, que deveria ser igual para todos, me faz entender-me preta. Não retinta, mas preta, brasileira, com muito orgulho. Segundo o IBGE, o pardo é um dos 5 grupos de cores étnicos que compõem a população brasileira, juntamente com os brancos, pretos, amarelos e indígenas. O termo preto toma como referência a ascendência oriunda de nativos da África, independentemente de seu território ou construção social, pelo fenótipo manifestado por sua pele de cor escura. Pardo é uma pessoa com diferentes ascendências étnicas e que são baseadas numa mistura de cores de peles entre brancos, negros e indígenas. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Nice Neves e o conto que eu vou ler se chama Dormir de barriga cheia, às vezes não é tão ruim. Era uma terça-feira chuvosa, já passava das 10 horas da manhã, quando a Nayá, minha esposa, pergunta: o que iremos almoçar? Não titubeei. Olhei para o tempo e sugeri uma feijoada.
prontamente aceita. Em alguns minutos, lá estava ela com a lista de compras. Peguei e coloquei no bolso, como se não soubesse o que comprar. Chego todo feliz com as compras. Carne seca, lombo, paio, toicinho. A Nayá olha. Ué, cadê as orelhas? Os pés? A barriga? A garganta de porco? Naquele momento, percebi que não entendia realmente o que era essa iguaria trazida pelos nossos irmãos africanos. Almoço pronto. Isso sim é uma feijoada. Acabo de comer. Encosto no sofá. Que perigo. Lembro de minha mãe. Filho, nunca deite de barriga cheia. Já era. Acordei no parlamento. Naquele momento, estavam discutindo medidas importantes. Quem presidia a casa era Aquatune, rainha do Congo, que liderou 10.000 homens na guerra contra Portugal. Capturada, foi vendida como escrava e trazida para Alagoas, onde teve 3 filhos, Gangazumba, Gana e Sabina, que mais tarde daria à luz a Zumbi dos Palmares. E com a chegada em massa dos negros no Brasil, inicialmente nas terras da Bahia, isso no tempo colonial, as tribos foram se fortalecendo e o negro cada vez mais forte, com a chegada de Dandara, que a essa altura já é a esposa de Zumbi, que trava uma luta pelas guerras do cacau que o governo português queria se apossar. Se ocorresse isso, seria um passo para a destruição da República dos Palmares e a volta da escravidão. Estava meio perdido no meio de tanta gente importante e de diferentes posturas. Uns falavam alto, outros nem tanto. Pareciam gente de tempos diferentes, algumas com descrições, outras me pareciam muito familiar. À minha direita, Castro Alves, poeta da abolição. Milton Gonçalves, ator, diretor, cantor. Antônio Francisco Lisboa, aleijadinho, escritor e arquiteto. Ruth de Souza, referência dos negros natos. Glória Maria, repórter, fazia cobertura. Os assuntos foram colocados para votação. Reconhecimento da cultura africana. Luta contra o racismo e direito de liberdade. Reconhecimento do racismo como crime. Remarcação dos quilombos, entre outros. Todos prontos? Grita uma voz firme no fundo do plenário. É Aquatune, ao lado de Zumbi e de sua esposa Dandara. Os ilustres participantes põem-se de pé, mas uma forte batida na porta interrompe a votação. Abdias do Nascimento, ator, poeta, escritor e ativista que luta pelos direitos civis da população negra. Vai até a porta e lá se encontra um negro de estatura baixa para os padrões afro-brasileiros que pede para entrar. Abdias diz ao pequeno negro: estamos resolvendo causas importantes. Crianças não são permitidas no recinto. Uma voz respondeu com um pouco de indignação. Me chamo Sebastião Bernardes de Souza Prata, grande Otelo, ator, compositor e cantor negro brasileiro. Pois não, senhor. Fique à vontade. Em menos de 2 horas, todos os assuntos postos em votação foram aprovados por unanimidade. Votação presenciada pela repórter Glória Maria e encaminhada pela mesma e entregue a Nilo Peçanha, presidente do Brasil, para publicação em Diário Oficial. Há indícios que o resultado nunca chegou à redação do jornal, e muito menos ao Diário Oficial. Acordo, assustado, com a Nayá me sacudindo. Você tem compromisso. Dormiu por mais de 4 horas. Olho para ela e falo: quando fará outra feijoada?
Boa noite. Me chamo Denise Rodrigues. Vou ler o conto. O Rábula. Luizito, larga esse livro e vem me ajudar na labuta, menino. Assim gritava sua mãe, Luísa, uma preta alforriada que chegara fugida da Bahia por estar envolvida até os dentes na revolta da Cibinada. Luizito, ainda menino, mesmo sem saber ler, tinha uma enorme atração pelas letras e figuras dos livros, que encontrava pelos caminhos e, a exemplo de sua mãe, já se mostrava inconformado com o mundo em que vivia e sonhava com uma liberdade plena, uma herança africana. Foi vendido pelo próprio pai quando tinha apenas 10 anos. O pai era um homem de cor branca que vivia envolvido com jogatinas e resolvera vender o filho para quitar suas dívidas. Durante o cativeiro, em meio à distração de seus senhores, o menino aproveitava sua função em ofícios domésticos e folheava os livros que existiam na casa, coisa que ele tanto amava fazer, com o auxílio de um estudante amigo da família que o havia comprado. Aprendeu a ler e, a partir daí, passou a devorar os livros. Aos 20 anos, tentou ingressar no curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, mas foi recusado porque era negro e pobre. Mesmo sendo hostilizado pelos professores e alunos, lhe foi permitido assistir às aulas como ouvinte. Conseguiu, através de suas diversas leituras, provar que tinha direito de ser livre e, a partir desse dia, mergulhou de vez nas letras, vindo posteriormente a exercer o jornalismo e fundou, juntamente com Rui Barbosa, o jornal O Paulistano. Autodidata e excelente orador, Luizito passou a ser um dos maiores intelectuais do Brasil na metade do século XIX. Após conquistar sua liberdade, passou também a ser respeitado por outros intelectuais de sua época. Durante toda a sua vida, escreveu apenas um único livro de nome Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Getulino era um dos seus pseudônimos. Foi autor também de diversas peças líricas de reconhecido valor. Foi um dos maiores jornalistas do estado de São Paulo e foi também um dos maiores abolicionistas que o Brasil já conheceu. Era tido como Rábula, nome dado a um advogado sem formação acadêmica. Teve muito sucesso na defesa de outros negros escravizados e conseguiu a liberdade de mais de 500 pessoas. Aos 52 anos, o nosso querido Luizito nos deixava por problemas oriundos de complicações agravadas pela diabetes. Sua importância para todos nós ficará eternamente gravada na memória daqueles que prezam a igualdade e a liberdade. Em sua certidão de nascimento, o seu nome é grafado como Luiz Gonzaga Pinto da Gama, e sua mãe, Luísa Maim, preferiu durante toda a sua vida ignorar o nome do pai. Luiz Gama, como ficou conhecido posteriormente, foi o patrono da abolição da escravidão no Brasil, um herói abolicionista. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Feitosa, mas as pessoas também me chamam de Totó. Eu vou ler aqui o microconto de um dos nossos autores aqui, que fala exatamente sobre essa questão, né, da herança africana, que diz assim: com seus tambores atravessaram os oceanos e com sua cor de pele a completa miscigenação. Obrigado. O dia em que eu conheci a capoeira. Hoje eu tenho conhecimento que a capoeira é uma manifestação cultural que nasceu com uma forma de resistência que o povo africano, escravizado aqui no Brasil durante séculos, utilizou para se comunicar e resistir às condições
de vida imposta pelo branco europeu. Mas lembro muito bem que, ao chegar no Rio, ainda criança, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa manifestação e descobri isso da pior maneira possível. Eu sempre tímido e tranquilo nos meus 10 anos de idade, acostumado a falar pouco e não andar enturmado com os outros meninos do bairro, ficava sempre distante de confusões na rua. Ao contrário do meu irmão mais velho, que era expansivo, sedutor nas palavras, um bom vivan com as meninas e cercado de amigos. Predicados não lhes faltavam, mas, apesar de tudo isso, era um pavio curto quando era contrariado. Não levava desaforo para casa, estava sempre envolvido em brigas de rua ou nos bailes do clube local. Nunca precisava dos amigos para resolver uma contenda. Resolvia tudo sozinho, seja na conversa franca ou na violência mesmo. Mas o seu excesso de confiança fez com que ele cometesse um dos seus maiores erros. Numa festa de rua, se engraçou com a namorada do Tião Pelé, um hábil capoeirista morador de um bairro próximo. Como também não levava desaforo para casa, enfurecido, exigiu do meu irmão explicações sobre o ocorrido. Uma roda se fez ao redor dos dois. Eu, que por acaso estava ali por perto, pedi ao meu irmão que se desculpasse, mas isso fez com que ele ficasse mais irritado e me chamasse de covarde. Partiu todo confiante para encarar o Tião Pelé. Foi naquele dia e momento que eu descobri o que era capoeira. O Tião bailava em frente do meu irmão com movimentos ágeis, entre golpes de rasteiras, chutes e acrobacias aéreas. Fez do coitado boneco de pano que mais parecia um Judas em sábado de aleluia de tanto apanhar. Por muitos anos, o meu irmão continuou me acusando de covarde por não ter entrado na briga para lhe ajudar. Mas ajudar como? Eu nunca tinha visto algo assim na minha vida. De nada adiantava eu dizer que fiquei hipnotizado, estático, ao ver todo aquele bailado de golpes na minha frente. Até hoje, depois de muitos anos, ainda tenho dúvida se ele me perdoou. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Ricardo Rodrigues e preciso dizer que estar aqui nesse momento, para mim, também é um grande aprendizado. E se eu fosse branca? Era uma tarde ensolarada e o cheiro de café invadiu o apartamento de Jorge. Ele, em seu home office, preparava para mais uma reunião importante do escritório de advocacia, o qual era sócio, quando subitamente sua filha, Ana, entra e lhe faz a pergunta mais surpreendente que já havia feito em seus 12 anos de vida. Papai, e se eu fosse branca? O pai, buscando em sua experiência de vida e na inspiração de seus ancestrais, suspirou e respondeu: filha, sua cor de pele é parte de quem você é. Nossa pele e nosso cabelo contam histórias que o mundo precisa ouvir. É como a música que toca em nosso coração e nos conecta às nossas raízes. Sendo preta, você carrega consigo a herança de nossos ancestrais, de seus sonhos e lutas. Se você fosse branca, talvez não sentisse o peso da história que carregamos, mas também não teria a força que ela nos dá. A menina, ainda tentando entender, questionou: mas o que isso significa, pai? Significa que você é parte de uma história rica e vibrante. Nossos antepassados foram reis e rainhas em suas terras, guerreiros, curandeiros, artistas. Eles dançavam, cantavam e se uniam em comunidade, mesmo contra as adversidades. Se você fosse branca, talvez tivesse uma história diferente, mas não superior. A cor da pele não define a grandeza do que podemos ser. Mas, pai, na escola as crianças ficam rindo do meu cabelo, dizem que é esquisito. Ana respondeu olhando para o chão envergonhada. O pai a abraçou, sentiu a dor da filha e falou: a força que você vê em mim de ter lutado para me tornar advogado e quebrar barreiras vem de toda uma história de resistência. Cada cacho do seu cabelo é uma peça dessa história. Infelizmente,
Algumas pessoas ainda não aprenderam a valorizar a diversidade e a beleza que existe em cada um de nós. Nosso cabelo é uma coroa que carrega a história e a resiliência dos nossos ancestrais. A cultura negra é parte fundamental da construção do nosso país. A música que ouvimos, as danças que dançamos, a culinária que amamos. Tudo isso brota de uma cultura rica e seu cabelo é a expressão disso também. Então, ser negro não é um peso, mas uma forma de luta, indagou Ana, agora com um brilho nos olhos. O pai assentiu. Sim, filha, é uma força de resistência. Devemos honrar nossos antepassados e continuar a lutar por um mundo onde todos sejam tratados com igualdade e respeito. A menina sorriu, sentindo-se mais forte, e falou: obrigado, pai. Vou lembrar disso para sempre. Vida longa aos aleatórios. Boa noite. Pessoal, vamos para a votação. Vou chamar então como mesário, Bowman. Você conta o voto desse lado? Aí mesmo, não precisa descer não. Carla? Hã? Senão você vai para frente da câmera. Não, fica aqui, ou fica aqui. Você daqui conta melhor do que de baixo. Eu já testei. E você lá do cantinho lá. Aí, conta do voto de lá, beleza? Vamos lá? Posso ter errado o nome de algum conto, tá, gente? Vocês me corrigem aí se eu anotei errado. O primeiro conto, aí vocês votam, tá? Cada um tem direito a quantos votos? 2 votos. O primeiro conto foi Alfabeto da Liberdade, que eu li. Quem vota nesse? 1, 2, conta aí. 6 votos. O segundo foi Paranauê, que foi lido pelo Jonathan. Mas ela não viu os outros também. Eu também tenho voto aqui. Conta aí. 3. Seu Newton, o Furacão, que foi lido pela Carla. Quem vota nesse? Quantos? Só 2? Tá. Menina da Quitanda, lida pelo seu Newton. Quantos votos? Mão lá no alto, gente. Lá, ó. Aí. Senão é difícil contar. 16. Esse eu sei fazer conta. A Casa da Tia Nina, foi esse? Lido pelo Bowman? Hã? Não, a Casa da Mãe Nina. Mãe. De Mãe Nina, eu entendi. Pai, quantos votos aí? Não, 16 foi o outro. Foi a menina da Quitanda. A Casa da... Como é que é? Mãe Nina? A Casa de Mãe Nina. Quantos votos aí? Pode falar, gente. Tá, 1 voto. Curimba, lida pela Mari. Quantos votos? 1. Você chegou ao seu destino, lido pelo Márcio. Quantos votos? É o do Uber. 9 total? A Parede, lido pela Janice. Quantos votos? Tá. As Raízes da Herança Africana no Mundo, lido pela Juliana. Quantos votos? Dá 6. O que é Consciência Negra, lido pelo Colinha e de Marcos. Quantos votos? 2. Dente de... Isso. Dente de Marfim, lido pela Eliane. 3. A Patota, lida pelo Marcel. 1. Boa Noite e mais um monte de coisa, lida pelo Marujo. 2.
Tá. Você está contando um do outro aí. E pardo é cor, lido pelo Medina. Dormir de barriga cheia, lido pela Nice. Conta aí. 5? Eita, fechei. O Rábula, lido pela Denise. 2. O Rabo, lido pelo Antônio Feitosa. É o Rabo mesmo, gente, o nome do conto? Como é que é o nome? Não, antes do Rábula tem um outro. O microconto como é que é o nome? Tá. Pô, seu Newton, me falou errado para o nome do conto? É o microconto, então. Quantos votos? Tá. O dia que eu conheci a... Não, aí o Rábula foi antes, né? O dia que eu conheci a capoeira, lida pelo Márcio. 1. 2. Levanta o braço, gente. Tá vencido aí o desodorante? Não, né? E se eu fosse branca, lido pelo Ricardo, aqui por último. Mas a gente já tem resultado, tá, gente? Então, gente, o mais votado, com 16 votos, foi a menina da quitanda, lida pelo seu Newton. E quem que vocês acham aí que foi que escreveu? Quem? Totó? Não. Eu também não. Quem? Chuta aí, gente, vocês aí que sabem. Foi o Newton? Não. Eu sei quem foi. Foi quem? Foi a Juliana. Viu? Como a Juliana não está aqui, ela não vai poder falar, né, sobre o conto dela. Então vamos para o outro, que foi 14 votos, que foi E Se Eu Fosse Branca, lida pelo Ricardo, que vocês aqui atrás, acho que foi de quem? Esse eu gostei bastante também. Nice? É seu, Nice? Eliane? Não, seu Newton não. De quem, gente? Até eu que estou curioso agora. Não. Não. Pô, pior que eu li em casa esse. Quem que foi? Foi você, Medina? Não, não, não. Não. O meu é do Uber. Já falei. Foi quem? Então, quem, gente? Foi Marcel? Foi? Marcel, vem aqui falar um pouquinho do seu conto. Pouquinho, tá? Que o horário está vencendo. Bom, boa noite, pessoal. Na verdade, quando eu escrevi o conto, eu queria passar realmente um pouco dessa luta que é ser negro nesse país nosso. A gente tem essa herança que vem lá de trás e é uma bandeira que eu carrego. Eu lancei um livro no início desse ano que chama O Verso da Escravidão, que fala justamente sobre essa luta dos negros e tal, e é um exemplo que a gente precisa passar, né? Então, esse pai, ele levanta a moral da... Ó, tá aqui o livro que o colega trouxe aqui, para vocês conhecerem. Então, a ideia do pai é justamente mostrar para a filha que ser negro é normal. A cor da pele não quer dizer nada. Era essa mensagem que eu queria passar, e eu acho que o pai conseguiu passar. No final, ela levanta a moral dela e, com certeza, na escola, quando ela chegar no dia seguinte, ela não vai se sentir tão subjugada quanto ela vinha sentindo por conta de um cabelo, por conta de uma cor da pele, enfim. Então, era essa mensagem que eu acho que é a mensagem que a gente tem que estar passando todos os dias, né? Eu costumo dizer que não adianta a gente não ser racista, a gente tem que ser antirracismo. Então, era essa a imagem aí, eu tenho pouco tempo aí. Muito obrigado aí quem votou, vocês conseguiram absorver a mensagem. Obrigado. A parte que eu gostei mais, quando eu ouvi, né, o conto, ele falou muito especificamente para a gente que vive isso.
E eu achei muito interessante, né? A minha filha chegou já com esse questionamento em casa. O meu filho uma vez falou: mãe, por que eu sou pretinho? E acho que é importante a gente estar sempre falando, relembrando e vivenciando essas palavras, porque é bom ouvir e relembrar a nossa cultura, a importância da nossa cultura na nossa sociedade. Obrigado. E aí, pessoal, vamos sortear livro aí para quem ficou até o final? Então, obrigado vocês, tá? Vamos tirar foto, todo mundo?